Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja. Estou muito feliz por mais esse encontro com você. Se de repente é o teu primeiro contato com o material da nossa igreja, fique à vontade para fazer uso desse conteúdo, para compartilhar com amigos, para utilizar para devocional, para estudo. Fique à vontade. Que bom, mais um domingo na presença de Deus, mais um domingo em que, creio, Deus fala aos nossos corações. Vamos orar e na sequência eu digo qual o texto da nossa mensagem deste final de semana. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por mais esse tempo precioso de contato com a palavra do Senhor, em que o Teu Espírito Santo, creio, fala ao nosso coração. Transforma, Deus, a nossa mente, os nossos valores, nos ensina a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, a colocar no topo da nossa lista de valores, de prioridade, aquilo que também está no topo da lista do Senhor, ó Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 43 até os 50. Marcos, capítulo 14, versos 43 aos 50. Faça a leitura na versão NVI. Acompanhe comigo. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Até aqui. Todo o Evangelho de Marcos, nós vemos um contraste entre o que é dito como reino dos céus e, de um outro lado, o que é reino do mundo. Leia o Evangelho de Marcos e você vai perceber muito desse comparativo, digamos assim. A ideia de reino, qual que é? É de que nós organizamos as coisas de uma forma que, para que elas funcionem, essa ideia de reino. Então, os valores, as organizações, as pessoas que fazem parte desse reino, as autoridades deste reino organizam as coisas para que elas funcionem. E no topo dessa lista de valores, digamos assim, está aquilo que julgam ser mais importantes. E conforme vai se descendo esta lista, vai perdendo o valor, até chegar na parte mais inferior desta lista, onde estão, digamos, as coisas descartáveis, ou praticamente descartáveis, ou as questões que são desprezadas, que podem ser facilmente esquecidas. Logo, conforme a posição que algo se encontra, altera também a forma como eu me empenho em viver aquela realidade. Um exemplo, se o meu sucesso profissional está no topo dos meus valores, se alcançar a satisfação profissional está no topo da minha lista, logo, boa parte da minha vida será organizada para que eu atinja o meu sucesso profissional.
e todas as demais questões abaixo disso serão afetadas por essa posição que está o sucesso profissional para a minha vida. Um outro exemplo, se eu vejo todas as dádivas que eu recebo de Deus, se a finalidade final foi para me trazer felicidade, logo todas as outras questões que vêm abaixo serão afetadas por isso, porque aquilo que tenho, aquilo que sou, acontece em torno desse atingir a minha felicidade. A questão, e aqui abrindo um pouco mais o leque, a questão é que dinheiro, felicidade, domínio, a busca por satisfação são coisas desse mundo. Aliás, são coisas que estão nesse mundo e mais, que estão no topo das prioridades de praticamente todos nós. Quem é que não quer ter um pouquinho mais de dinheiro? Quem é que não quer ter um pouco mais de felicidade? Quem que não procura satisfação naquilo que realiza? Essas coisas, porém, ou muitas dessas coisas, porém, estão bem lá embaixo, na lista dos valores do reino de Deus. Dinheiro, domínio, recompensa, satisfação nesse mundo. Aliás, as coisas de Deus que estão no topo da lista dos valores de Deus estão bem no final da lista desse mundo. Quer exemplo? Nós não consideramos ser rejeitados. Isso está lá no final da nossa lista. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer sofrer. Nós falamos um pouco disso semana passada. Ninguém quer sofrer. Nós lutamos para sair da nossa zona de conforto para ajudar o próximo. Parece que algo de extraordinário tem que acontecer com alguém para que aí sim a gente se atente que existem pessoas que precisam ser amparadas, precisa que, por exemplo, como aconteceu essa semana, grandes ventos, fortes ventos em Santa Catarina, aí as pessoas se mobilizam e precisam se mobilizar porque existem pessoas que precisam de ajuda. Mas isso não acontece só nesse período. Todos os dias existem pessoas que Deus coloca na nossa vida, o que nos faz conhecer dessas pessoas que precisam de ajuda. Isso é um pouco para a gente pensar de que os valores do reino desse mundo, se a gente colocar do lado dos valores do reino de Deus, parece que há uma inversão completa. E esse é o tema que eu proponho hoje, Uma lista invertida. Nós vamos comparar um pouco os valores do reino desse mundo com os valores do reino de Deus. E só para ficar bem claro, não são dois mundos separados, independentes de maneira alguma. Nós vivemos nesse mundo e o reino de Deus se faz presente nesse mesmo mundo. Aliás, nós, como cristãos, somos o braço de Deus em ação, fazendo que o reino de Deus se expanda cada vez mais em atos, em pensamentos, em ações, para que o reino desse mundo conheça a graça de Deus, ok? Não falamos de reinos distantes, mas falamos de reinos que acontecem juntos. Vamos para o texto? Então, o que nós vemos? Nós vemos um beijo de Judas em Jesus, e esse beijo de Judas em Jesus demonstra no mínimo duas coisas. Só lembrando que esse foi o sinal que Judas combinou com as autoridades para apontar quem seria Jesus entre aqueles que ali se encontravam para que capturassem Jesus. Primeiro, a intimidade. De fato,
demonstra que Judas e Jesus eram pessoas próximas, eles se respeitavam, principalmente Judas respeitava Jesus por ser o seu mestre. Então, aquele beijo é sinônimo de intimidade, proximidade. Só que, ao mesmo tempo, aquele beijo também demonstra destruição, porque foi o ato de alguém que, pelo que vamos ver na sequência, esse alguém, Judas, estava disposto a espadas e paus, estava disposto à violência. E por que Judas simplesmente não disse, olha, aquele é Jesus? Não teria sido mais prático, mais rápido, mais evidente? Olha, aponte quem é Jesus e assim nós agimos. Pois bem, não foi desta forma. Talvez a gente se pergunte, né? Quem sabe pensassem que Jesus estivesse armado. Até parece que foi esse mesmo pensamento. Olha o que diz os versos 48 e 49. Jesus diz: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Eu não sei a tua tradução, a minha diz aqui rebelião, né? Rebelião, o que seria? É o movimento que recorre normalmente a táticas violentas para derrubar um governo vigente e inaugurar o que diz ser uma nova ordem, novos valores, né? E o que Jesus está dizendo, então, aqui, como, olha, vocês acham que eu estou liderando uma rebelião? O que Jesus diz é algo do tipo assim, olha, se vocês vêm até aqui com espadas, achando que eu vou revidar com espadas, vocês estão muito enganados. É sinal de que vocês de fato não me conhecem, pois o reino que eu trago a vocês é um reino diferente. Eu creio que nas entrelinhas do que Jesus está dizendo é isso. Olha, o reino que eu trago a vocês é um reino que age de forma totalmente diferente da que vocês podem imaginar. Judas e seus companheiros não entenderam isso. Foi que Jesus, de fato, estava liderando, mas não era uma rebelião, e sim uma revolução, a maior que a história já viu, e ao mesmo tempo diferente de qualquer outra revolução que já tenha existido. Enquanto a revolução própria do reino desse mundo basicamente causa apenas uma troca de governo, tira-se um, coloca-se outro, e quando esse outro se vê no poder, a tendência é menosprezar os que estão abaixo, até que se levanta outra rebelião, e assim é só uma questão de quem está no topo, enquanto os valores do reino desse mundo apontam sempre para esse eu quero estar no poder. A revolução que Jesus realiza é bem diferente disso. Os valores são bem diferentes. Enquanto as revoluções desse mundo visam interesse, visam poder, Jesus não coloca simplesmente um novo grupo no poder. O que Jesus veio fazer não foi simplesmente colocar um novo grupo para governar. Ele estabelece, sim, uma forma totalmente diferente de realizar tudo que era feito no mundo. Ser cristão, nesse ponto de vista do reino dos céus, é olhar para a vida de uma maneira que naturalmente não veríamos. Valorizar e priorizar questões que naturalmente não levamos muito em consideração. Ser cristão é ver a vida de uma forma completamente diferente.
Jesus não poderia ser simplesmente contido, porque Jesus não tem absolutamente nada a ver com espadas. E Judas não percebe isso. E não foi o único. Veja, quando Jesus foi preso, nós lemos o seguinte, no verso 47. Então um dos que estavam perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Isso não é próprio do reino dos céus. O Evangelho de João diz que esse que decepou a orelha do servo do sacerdote era Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ele tinha experimentado e tinha ouvido a voz do próprio Filho de Deus. Todavia, no momento de crise, qual foi a sua reação instintiva? Desembaiar a espada, aflorar os valores desse reino. Pense, será que nós somos parecidos com Pedro? Será que nós ouvimos Deus? Será que nós até nos dispomos a se aprofundar no conhecimento sobre Deus? Nós dizemos, olha, nós somos a favor da justiça, nós somos em favor da paz, nós somos pessoas que procuram falar contra, por exemplo, a discriminação. Mas será que no primeiro momento de desafio, será que nós buscamos a espada? Será que nós colocamos benefício próprio acima de questões que estão no topo do reino de Deus? Será que nós colocamos dinheiro, satisfação? Será que nós colocamos isso no topo da nossa lista quando somos pressionados pela vida? Eu me arrisco a dizer que não somos tão diferentes de Pedro e nem mesmo de Judas. Mas Jesus está dizendo a Pedro e para mim e para você de que, olha, o meu reino não é deste mundo. É completamente diferente. A maneira que Jesus dá essa prova é colocando os outros em primeiro lugar. Antes, inclusive, dele mesmo. Porque Jesus, e não somente aqui, mas em outras passagens, Jesus ama seus inimigos. Jesus serve e se sacrifica pelos outros. Jesus não paga o mal com o mal. Muito do contrário, ele vence o mal com o bem. Aliás, ele abre mão do seu próprio poder, da sua posição de Deus para habitar nessa terra com todas as suas questões que nos acompanham até hoje e se faz como eu e você, menos no pecado, para nos mostrar os valores do reino. Ele se faz alguém frágil, pobre. Você já se deu conta disso? Ele sofre, ele é rejeitado e tudo isso passa a figurar no topo da lista de Deus. Não estou dizendo que a gente deve procurar na vida a pobreza, o sofrimento, rejeição de maneira alguma, mas mostra que aquilo que fez com que Jesus nos mostrasse tudo que era importante para o reino de Deus, passou muito por todas essas questões que constantemente estavam na sua vida: a fragilidade, a pobreza, o sacrifício, a rejeição. Quem ouve falar na lista de prioridades de Jesus, certamente vai dizer algo do tipo assim: mas será que é possível viver dessa maneira? E eu vou te ajudar na resposta. Eu acredito que não. Não é possível.
Porque quando nós vemos Jesus cuidando de pobres, perdoando seus inimigos sem guardar rancor, sacrificando a sua própria vida pelo outro, uma vida plena, né, de amor, de inteira santificação, e a gente passar a ver de repente Jesus como apenas um exemplo a ser alcançado, hora ou outra a gente vai se decepcionar. Não só com Deus, mas com a gente mesmo, exatamente pelo fato de que não é possível viver exatamente como Jesus viveu. Por isso, e preste atenção no que eu vou te dizer, Jesus é um exemplo a ser seguido? Claro que é. Olhe para a vida de Jesus e com todas as tuas forças e peça a Deus também força e sabedoria para que cada dia mais você se pareça com Jesus. Mas Jesus é muito mais do que um exemplo. Jesus é muito mais do que alguém brilhante que passou pela história. Jesus é muito mais do que um exemplo. Ele é, sim, o Cordeiro de Deus, enviado pelo próprio Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido. Ele é, sim, o nosso Redentor. Jesus não é apenas um bom exemplo, um grande homem de pensamentos transformadores. Não apenas isso. Ele foi aquele que veio ao mundo para restaurar a nossa comunhão com Deus. Isso nem os maiores exemplos de toda a história, os maiores pensadores, as pessoas mais extraordinárias que passaram por esse mundo e que virão ainda, não se comparam em nada com Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele único capaz de nos levar novamente ao Pai, a experimentar o reino de Deus. Na cruz, provavelmente, nós vemos a maior inversão de valores já vista, porque Jesus recebe o que eu e você merecíamos. Para que nós pudéssemos receber, sabe o quê? Aquilo que Jesus merecia. Na cruz, a maior inversão de valores da história, porque Jesus recebe, sendo sacrificado na cruz, ele recebe aquilo que eu e você merecíamos, para que nós recebêssemos aquilo que Jesus merece, que é o amor de Deus. E aqui eu já quero concluir. Sabe de uma coisa? Eu e você estamos em Cristo, livres dos valores desse mundo. Por quê, pastor? O senhor diz isso? Porque nós estamos livres para abrir mão do poder. A gente não precisa do poder. Nós não precisamos de reconhecimento. Nós não dependemos de posição social. Essas coisas não nos controlam. Nem mesmo o dinheiro deve nos controlar. Nós sabemos que não são essas as prioridades do reino que de fato faz diferença, que é o reino dos céus. No reino dos céus, prioridade é o serviço, é o amor ao próximo, é o amor a Deus. Portanto, submeta a tua lista de valores à lista de valores do reino de Deus. Faça uma análise daquilo que está no topo da tua lista e pense seriamente se de repente ela não está totalmente invertida sobre os valores ou comparando com os valores do reino dos céus. Que Deus te abençoe e me abençoe para que a gente entenda o que realmente deve ser valorizado e que a gente se empenhe
em fazer o reino de Deus cada vez mais conhecido e presente nesse mundo em que vivemos. Em serviço, em amor ao próximo, e que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes colocamos dinheiro, fama, poder, tantas coisas que damos valor, que nos empenhamos tanto, mas essas coisas não estão no topo da lista dos valores do reino do Senhor, ó Pai. Nos perdoa porque temos gastado tempo, esforços naquilo que muitas vezes estão lá no finalzinho das prioridades do reino do Senhor, e pior ainda, fazemos das questões que estão no topo do reino do Senhor figurarem no final da nossa lista. Precisamos de um grande chacoalhão muitas vezes para amar o próximo, para perceber que aquilo que o Senhor nos dá não é só para a gente, mas é para abençoar o próximo. Deus nos faz um povo que de fato leva o reino do Senhor para os quatro cantos desse mundo. Nos guia, nos fortalece, nos faz um povo conhecido porque agimos como Cristo agiu. Nós oramos pedimos porque dependemos do Senhor. Pedimos que a Tua graça e a Tua mão poderosa continue a nos sustentar as nossas famílias e nos fazer um povo relevante para esse mundo, ó Pai. Porque o Teu Evangelho é relevante. O Teu Evangelho é transformador. Onde o Teu Evangelho realmente está presente, nada continua igual. Muito obrigado. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito feliz por esse tempo com você. Faça uso dos demais conteúdos que temos divulgado pelo YouTube, pelo Facebook também. Terça-feira tem devocional. Na quinta-feira temos encontro de oração online. Participe. Se você ainda não participou, temos realizado há 2 ou 3 meses já. É um evento recente da nossa igreja. Se ainda não participou, participe. Veja como que funciona. É quinta-feira às 20 horas. E também faça uso desse conteúdo que você acabou de assistir todos os domingos. Tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e no mais, em Cristo sempre conectados. Deus abençoe. Até a próxima.